Olá a todos! Hoje vamos de Apocalipse. Vamos estudar o que há sobre masculinidade bíblica em Apocalipse. E é o último livro da Palavra de Deus. Chegamos então aqui na reta final. E o que nós temos em Apocalipse? Um livro bastante simbólico, um livro que inclusive eu já fiz uma série de estudos sobre ele no meu perfil pessoal. E aqui em Apocalipse a gente começa com a carta de Apocalipse, mas endereçada a 7 igrejas da Ásia, as igrejas que João praticamente liderou, né, fundou. E tem então uma introdução aqui para cada uma das igrejas. E nessa introdução a gente tem algumas coisas interessantes. Versículo 6 do capítulo 2, por exemplo, diz assim: Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Depois a gente tem no versículo 14 o seguinte: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E depois lá no versículo 20, tenho, porém, contra ti tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então nós temos aqui menções de casos nas igrejas daquele lugar, daquela época, de pessoas que estimulavam a imoralidade na igreja, como se fosse algo permitido, algo normal, algo que está tudo certo. E aqui Jesus então declara claramente: olha, não quero, não aceito isso na minha igreja. Pessoas que ensinam que está tudo bem a imoralidade, que está tudo bem esse amor liberal, que pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Não é assim que funciona. Né? Nós sabemos que o casamento é algo sagrado, algo criado por Deus para ser respeitado, para ser vivido com toda uma seriedade. Então, ele deixa claro isso aqui: não aceito. Né? E olha que coisa, né? Na igreja, quer dizer, isso está sendo ensinado dentro do próprio lugar onde a verdade deveria ser ensinada. Né? E o que está sendo ensinado é que pode tudo. Você não tem que se privar de nenhum prazer sexual. Mas está claro aqui, portanto, que não é assim que funciona para Deus. Depois, lá pelo capítulo 14, ele fala de um grupo de pessoas na história da igreja. E ele cita o versículo 4 assim: São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. Ele fala aqui daquele grupo de 144 mil homens que louvam a Deus ali, que seguem a Deus, parece que num período final, assim, de tribulação, de perseguição. E esses homens, eles são exaltados aqui, elogiados, no sentido, inclusive, de não terem tido nenhum envolvimento sexual com mulheres. Eles se guardaram totalmente para o serviço a Deus. Então isso é elogiado aqui de alguma forma. Mas eu achei importante ressaltar esse texto porque não que seja pecado, né, o relacionar-se com mulher, ou seja menos santo o casamento. Não, mas que é elogiado também aquele que, mesmo se privando do casamento, se dedicou exclusivamente à obra de Deus. Né? Isso é algo destacado aqui como algo belo, algo realmente digno de louvor, né? Uma pessoa que entregou de fato todo o seu tempo, todas as suas energias na questão do reino de Deus. E aí lá no capítulo 17, a gente tem algo interessante. Ele descreve a cultura humana corrompida como uma grande meretriz. Né? Ele diz lá no versículo 5, ele diz assim:
Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e eu me admirei com grande espanto ao vê-la. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. E aí o anjo começa a explicar para ele que isso se trata mesmo de um sistema cultural, né? De um governo, de todo um jeito de se fazer governo. E para muitos estudiosos, isso é um retrato muito evidente de todos os grandes impérios que a humanidade teve e que revelam, de fato, a nossa pecaminosidade ao extremo, né? Quando nós temos o grande poder para expressar nossa vontade corrompida, pecaminosa, ela se manifesta, né, dessa forma corrompida. Então ele descreve aqui nossa cultura como uma cultura prostituída, né, uma cultura que se vendeu ao pecado, que não é fiel ao seu esposo Deus, mas que se vende a vários falsos deuses, né, a vários falsos maridos, falsos pretendentes ao dinheiro, ao poder, à violência, enfim. Então ele usa essa linguagem sexual para conotar mesmo, para dar a clareza de entendermos que nossa sociedade como um todo é assim, né? É vendida ao que não é verdadeiro, né? Ela trai o verdadeiro para ficar com os amantes. Então veja que a nossa atitude como cultura humana é imoral, né? É uma cultura imoral no seu jeito de ser já. E aí no capítulo 19 nós temos uma notícia maravilhosa, que é o fim dessa cultura prostituída, né? Ele diz no capítulo 19 que a salvação chegou, né? Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E aí ele vai falando que caiu Babilônia. E aí lá no final ele fala assim, no versículo 2, por exemplo, ele fala assim: Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quer dizer, é um sistema que vai contra o povo de Deus, inclusive, né? E aí, lá no versículo 11, ele fala: Viu o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E ele é seguido por um exército que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Da boca dele sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa ao lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor Jesus, no seu auge de poder, é o nosso símbolo máximo aqui de masculinidade, né? Aquele que governa com justiça, com santidade perfeita e põe fim ao pecado. Então isso é muito importante. Um dia, toda a imoralidade, todo esse sistema pecaminoso, toda essa cultura imoral vai ter fim. Um dia, Jesus vai derrotar a nossa cultura humana pecaminosa e vai acabar com todo esse sistema prostituído, com toda a pornografia, com toda a imoralidade, com todo adultério, com tudo que há de distorção do seu padrão perfeito. Um dia, ele vai fazer isso. E aí a palavra de Deus termina com os novos céus e nova terra, que é um trecho muito bonito mesmo, né? Ele fala sobre um lugar onde não há mais lágrimas, né? E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que belíssimo, né? E aí o versículo 8 diz: Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, quer dizer, essas pessoas impuras, pessoas que viveram
sua vida dedicada ao pecado, seja lá qual for a forma dele, não fazem parte desse novo momento, dessa nova eternidade, né? Desse novo reino eterno. E aí a gente tem então uma promessa de que vale a pena lutar contra o pecado hoje para viver a eternidade com o Deus Santo para sempre. Então é assim que termina a palavra de Deus. Com a certeza de que a busca pela santidade, pela hombridade santa, vale a pena. Porque um dia Ele governará em plena santidade perfeita e tudo será maravilhoso, tudo será perfeito, inclusive a nossa masculinidade. E é assim que terminamos, né? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, e que isso possa ajudar muitas pessoas, muitos de vocês, a refletirem sobre quanto a Bíblia fala sobre tudo isso, né? Que ela fala bastante. E assim nós possamos adequar nossa vida aos propósitos de Deus. Que Deus abençoe a todos.